E um ponto que até o Ricardo tá comentando aqui no off, que eu vejo que pode ser talvez uma virada de colocar os fundos imobiliários em outro patamar, que é essa parte dos investidores estrangeiros começarem a olhar para esse mercado e começarem a investir também, né? Se Então você puder até. comentar um pouco o que está acontecendo, que você tinha visto. Aham. Porque Pra, até agora no Brasil é só principalmente ações que o investidor estrangeiro acaba olhando, né? não, para mim, o maior gatilho que pode ter de valorização no fundo imobiliário seria o investidor gringo vir para cá. Né? E eu acho que esse movimento está começando. A gente já começou a ver algumas notícias sobre isso, principalmente vindo do ponto que os fundos imobiliários aqui no Brasil estão começando a entrar em algumas classificações como REITs. Né? Os REITs são os investimentos em imóveis bem famosos lá dos Estados Unidos, né? O Real Estate Investment Trusts. Então, é um investimento em imóveis. Poxa, um fundo imobiliário é um investimento em imóveis aqui no Brasil. E o Brasil, ele é um país relevante no mundo, né? Não é um país... Opa, desculpa. Não é um país extremamente desenvolvido, mas ele é relevante. Então, é possível que o mercado imobiliário do Brasil entre nessas estruturas de REITs internacionais. Né? E como que isso pode acontecer? Entrando nos índices. Né? Então, a gente conhece, por exemplo, ETFs. O ETF tal investe no setor de tecnologia. O ETF tal investe no setor de imóveis, de real estate. Então, quando os fundos imobiliários brasileiros começarem a entrar nesses índices internacionais, um pouquinho do dinheiro gringo que entrar aqui no Brasil vai fazer muito preço no mercado. Porque praticamente 70%, quase 80% do mercado de fundos imobiliários no Brasil hoje é composto por investidor pessoa física. Que às vezes nem. É por isso que às vezes tem muita distorção até no preço das coisas, muita gente vende na hora errada, porque cada um vende um pouquinho, vai aquele efeito manada. Mas se isso se institucionalizar, pode crescer muito, né? Pode ter uma valorização e uma maturação do mercado. Na minha visão, é o maior gatilho que pode ter. Né? Tem muita gestora de fundo imobiliário que está focada nisso, traduzindo o seu relatório gerencial para inglês, entrando em contato com esses grandes índices internacionais e se vendendo, né? Se expondo. Para mim, esse é o maior gatilho que pode ter. Né? Não é algo que é certeza ainda, mas a gente vê esse interesse mútuo. Né? Então, isso pode destravar muito valor. E eu vejo que é um mercado muito grande, não só no Brasil como globalmente. O Brasil também é muito grande e acaba que de fora, investidores estrangeiros não investem nesse mercado, né? Eu até pesquisei aqui, o valor total dos imóveis que existem no mundo estima-se que são 350 trilhões. Enquanto isso, de empresas listadas são 100 trilhões. Então, Olha é um aí. mercado gigantesco e os investidores de fora não estão olhando, né? Exatamente. Outro ponto também é que ETFs que investem em imóveis, que tem uma liquidez muito grande, que tem já muito dinheiro, bilhões e bilhões de dólares, se entra um pouquinho aqui no Brasil, no mercado que é muito pequeno ainda, que é a maior parte investidor pessoa física, é onde o preço já acaba subindo pra caramba, né? Total. E aí o investidor gringo, se ele resolver vir para cá, ele vai vir só nos fundos grandes. Né? Eu nem sei se os fundos que a gente tem aqui no Brasil hoje já estão num nível de tamanho mesmo que já começa a agradar. Os maiores provavelmente estão, mas ele não vai comprar um fundo pequenininho que tem meia dúzia de imóveis, não. Também é uma lição de casa que a gente tem aqui no Brasil, a nossa indústria, que também está acontecendo, que é crescer os fundos. Né? A gente já tem fundo que tem 7 bilhões de reais de valor patrimonial, 6 bilhões, já começa a ser interessante. Né? Então, assim, vejo isso como um grande gatilho e torço para que isso realmente aconteça. Né? O investidor estrangeiro, provavelmente, eu acho que ele ainda não veio pesado, porque, se eu não me engano, ele não tem o benefício da isenção do imposto de renda, que a gente tem na pessoa física. Provavelmente não tem. Se tivesse, eu acho que já teria vindo. Né? Se a gente olhar até a Bolsa de Valores do Brasil, falando em ações, cara, 50% do dinheiro da Bolsa de Valores em ações do Brasil é dinheiro gringo, né? Que às vezes faz subir muito também, às vezes faz cair muito quando ele leva o dinheiro embora. Mas, enfim, pode ser um gatilho muito interessante para o fundo imobiliário. Exato, e esse ponto que você comentou de ir somente para os grandes, acho que é bastante interessante. Então, por exemplo, você pega um fundo imobiliário, o XPML, que é grande pra caramba, a liquidez média diária é de 13,7 milhões de reais. Só que aí você pega para dólar, então você pega 13 milhões e 700, você vai dividir por quase 6, né? Vou colocar 5,75.
vai ser o quê? 2,3 milhões de dólares. Então, Imagina se alguém grande bota um dinheiro. exato, e ainda que é um dos grandes, né? Então os menores, a real é que o mercado é tão pequeno que nem comporta ainda liquidez para investidores estrangeiros que vão pegar, vão converter seus dólares para reais para comprar, né? Para entrar num índice desse internacional, o primeiro filtro é liquidez. Não tem como. Se não passa na liquidez, eu não vou nem olhar. Exato, e aí vão ser realmente os grandes aí, que tem já uma liquidez grande, que já tem já um patrimônio líquido muito grande também, e esses pequenos acaba que é muito mais difícil dos fundos entrarem, né? Exato, e os fundos imobiliários também têm aumentado o seu patrimônio ao longo do tempo, né? Então, até o Renan falou aqui da liquidez média diária de 13 milhões, eu lembro que há 2, 3 anos atrás o que a gente tinha de liquidez, sendo que o mercado caiu nesse tempo, era no máximo 10 milhões por dia. Exatamente, então o patrimônio dos fundos vem subindo ao longo do tempo e ao mesmo tempo a liquidez vem subindo também, né? Mas eu acredito que realmente a liquidez é um ponto que é importante para eles. Acho que se a gente tiver mais liquidez aqui, talvez seja mais interessante eles quererem entrar, né? E essa parte não tem nem relatório em inglês, também é algo que a própria IA você coloca lá e já traduz tudo, não tem nem dificuldade para ter, né? Eu acho que era até um pouco de falta de interesse mesmo, né? Das próprias gestoras. Não viam isso como um grande potencial. Mas uma coisa puxa a outra, né? Se alguém faz, o outro tem que fazer também, e a gente, como indústria, cresce. Então isso é muito legal, né? A gente pensar que um fundo imobiliário não está brigando com o outro, está todo mundo querendo ganhar espaço, né? E isso que a gente faz aqui ajuda também, né? Pô, quase a gente está numa mesa aqui de bar conversando sobre fundo imobiliário. Como que isso é possível, né? E hoje em dia todo mundo sabe, o KNCR, o HGLG, parece que é uma coisa que vai ficando cada vez mais conhecida. Exato, aí a partir do momento que às vezes um fundo desses pega algum fundo imobiliário e coloca, e foi esse fundo imobiliário que traduziu, todos vão falar, não, também preciso fazer isso aqui, isso é obrigatório para fazer, e o mercado todo se beneficia, né? Com certeza. Se você tem mais de 200 mil reais investidos ou investe mais de 3 mil reais por mês, eu tenho um recado para você. Estamos com as vagas da Dinai Capital abertas para fazer a gestão do seu patrimônio sem nenhum conflito de interesses. É uma carteira 100% personalizada de acordo com seus objetivos, montada por um de nossos consultores especializados. Para receber uma análise da sua carteira, é só clicar no link da descrição e preencher apenas 5 perguntas.